Fala pessoal, começa agora mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe. Eu sou o Léo. E antes de começar o vídeo de hoje, já quero falar com você que está assistindo no YouTube e para você que está ouvindo no Spotify. Para você que está no Spotify, já salva essa playlist. Para você que está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os episódios do PandaCast de conteúdo e tutoriais aqui do nosso canal. E não esquece do like. Se não, você já sabe. Se não deixar o like, pode acontecer de ter uma maldição do Facebook novamente nas suas campanhas aí essa semana, hein? Então, para começar o episódio de hoje, a gente tá com um convidado que ele veio da engenharia, o cara era engenheiro e em 2 anos e meio já faturou mais de 10 milhões de reais com dropshipping no e-commerce. Estamos aqui com ele, Gustavo Henrique. Cara, prazer ter você Fala, aqui, turma, mano. é um prazer estar aqui hoje. E vamos pra cima, tem muita coisa pra compartilhar com vocês e com a galera que tá assistindo a gente. Aí Boa, sim, mano, muito bom ter você aqui com a gente. E, cara, pra gente dar início, como já é de praxe do nosso podcast, como que você começou, cara? Como que começou a tua história antes do digital? Como que você veio nessa tua trajetória até ser quem você é hoje? Vamos lá. Então, pessoal, eu sempre fui voltando ali em tempos remotos da escola, né? Do ensino médio. Sempre fui aquele aluno mais largadão. Não tinha muito visão do que eu queria, do quanto eu queria ganhar. Tinha os sonhos, mas não estava disposto a correr atrás. Mas chegou num tempo que me deu a louca, assim. Falei, não, eu preciso garantir aqui meu futuro, porque eu era criado com os meus avós. Eles tinham uma condição boa. Então, eu era basicamente um classe média, feliz da vida. Só que eu sabia que eu não teria eles para sempre, né? E meu pai viu numa situação não muito boa. Minha mãe, que era separada dele, a mesma coisa. Então, eu precisava ali dar um jeito na minha vida. Já comecei a criar essa consciência. E aí eu virei de aluno mais largado para o aluno nerd. Então eu era aquela pessoa que estudava, estava ali ralando, fazendo os estudos pro Enem. Na época tinha um vestibular também, para me preparar para o que eu acreditava ser o que ia garantir uma boa vida para mim, né? Que é o curso superior, CLT, vida tranquila, aposentadoria. Então eu tava com essa ilusão na cabeça. E o engraçado é que os meus pais, toda a minha família, por parte de pai, onde eu tinha mais contato, eles eram empreendedores. Então, eles tinham empresa física, todos, loja. Então, eles vinham para São Paulo sempre comprar e vendiam roupas. E eles me incentivavam ali para o caminho da loja, no empreendedorismo. E eu nem sei dizer se eu fiz bem em não ir, porque eles acabaram tendo dificuldade depois da pandemia, que foi quebrando ali, né? Essas lojas físicas. E eu acabei não dando muito ouvido e falei, não, pelo que eu vejo aqui, a gente é criado num sistema, pelo menos eu, né, acredito que parte da galera que tá ouvindo também, onde a gente ouve que a gente precisa fazer um curso superior para ter estabilidade de dinheiro. Então eu tinha isso na minha cabeça e não ouvi meu pai, meu avô. E, pois bem, segui ali, estudando bastante para passar em algum vestibular. E o que eu achei mais tenso na época foi pensar no para que eu ia estudar. Eu tinha ali 17, 18 anos. A gente é uma criança com 17, 18 anos. E eu precisava tomar essa decisão, que é uma decisão extremamente importante. E é uma decisão que, se você não toma ela certo, você atrasa bem a sua vida, né? Muita gente termina ali o curso superior e olha pra trás e fala, eu fiz isso tudo aqui à toa. Vocês vão ver que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Aí, na época, era ali meados de 2012, o que bombava era engenharia e medicina. Então, queria ganhar dinheiro? Não, você tem que fazer ou medicina ou engenharia. Até mesmo meus pais, que já viram que não tinha como correr ali pra mim, pra ir pra loja, pra ir trabalhar empreendendo no físico, eles já estavam me direcionando pra algo assim. Então, eu estudei bastante pra passar em engenharia, apesar de eu nem gostar tanto de cálculo, de matemática, de física, mas eu gostava de dinheiro. Eu sabia que eu precisava de grana, cara. Eu precisava de grana. Então, eu falei, lá na faculdade eu dou um jeito. E a decisão difícil, né? Você tem que escolher seu curso ali com 17, 18 anos. Eu sabia que medicina não era, eu queria dinheiro, então fui para engenharia ambiental, que foi a que eu vi que tinha menos cálculo, menos matemática. Sim. Galera, eu cheguei nesse curso de engenharia ambiental e eu era muito apegado com a minha família, com meu avô, com minha avó. E eu quis ir para um lugar perto. E juntou o fato desse lugar perto que eu fui estudar, era um estadual, uma faculdade estadual que eu passei e tal. Tinha passado na federal, mas eu resolvi ir pra lá por ser mais perto. Somou o fato da faculdade ser muito ruim, precária, e o curso não ter nada a ver comigo, sabe? Nada a ver. E quando eu comecei a pesquisar a galera que tava formando naquele curso, a galera tava trabalhando ali com bico. Eles contratavam a galera ali como um cargo bem abaixo do que engenheiro.
e considerava ele um engenheiro, ele trabalhava como engenheiro e ganhava muito menos. Então eu falei, eu preciso sair daqui. Aí eu voltei pra casa e minha família me pesou, porque eles são bem rígidos e eles falam, não, primeira coisa que você foi, você já tá desistindo? Como assim? Já tava me puxando pra esse lado. Mas eu sempre fui, de certa forma, responsável, então eu sabia do que eu tava planejando melhor pra mim. Eu encarei minha decisão firme ali aos 18 anos, voltei, estudei de novo, aí eu passei na Federal, que foi uma faculdade bem melhor, e aí eu fui fazer um curso que é como se fosse pré-engenharia. A gente fazia as matérias básicas durante 3 anos, e depois desses 3 anos eu poderia decidir se eu ia fazer engenharia mecânica, civil, de alimentos ou geológica. Caraca. Então, caí num lugar muito bom. Então, eu entrei lá, na minha cabeça eu ia fazer engenharia química. Também tinha de opção. Porque era o que eu via que dava mais dinheiro na época. Pô, era uma febre, todo mundo formando engenharia química, cara. Indo fazer engenharia química, que era o que dava dinheiro. E fui eu lá, achando que ia fazer engenharia química. E foi muito legal, porque durante a faculdade, foi um risco que eu assumi entrar num curso que eu não sabia. E eu não conseguiria saber o que eu gostava. Eu não sabia o que ensinava. Por mais que a gente pesquisa, a faculdade na prática é muito diferente do que a gente vê quando a gente pesquisa. Sim. A gente chega lá, a gente descobre um outro universo, um outro mundo. E o que eu descobri é que, ao contrário do que eu imaginava, eu gostava muito de física e matemática. Eu gostava de exatas. Então eu me apaixonei pela engenharia, pelas matérias teóricas de engenharia. Na prática eu não era muito bom. E comecei a me dedicar muito na faculdade. Tive uma fase ali mais de farra, fiquei meio largado, mas depois eu comecei a me dedicar, principalmente no final, porque eu comecei a ver que eu já estava ali com 24, 23 anos e tinha perdido meu avô, que, como eu falei para vocês, era a base financeira. E eu falei, não tem mais jeito, eu preciso vencer na Tem que vida. ralar. E eu tinha confiado na engenharia para isso, né? Tinha confiado na engenharia para isso. E para vocês terem ideia, eu gostei tanto de física e matemática que eu optei pela engenharia mecânica lá dentro. Como eu falei, a gente poderia escolher um curso, eu escolhi engenharia mecânica lá dentro. No início era química, mas fui para mecânica, gostei muito das matérias teóricas, mas eu sabia que eu ia ter uma dificuldadezinha ali na prática, não era muito chegado. E dei mentoria lá dentro. Eu gostava muito de ensinar, sempre gostei muito de ensinar. Então, sempre que eu pude ali, eu fazia uma prova para monitoria, estudava, passava, ganhava bolsa, e aquilo ali me ajudava a manter na faculdade, a me manter. A bolsa era boa, boa sim, né? R$800 já me ajudava muito, era quase meu custo de vida lá. Dividia a casa com mais 6 pessoas para ficar mais barato. Então, os 800 me ajudavam muito. E acabou que eu terminei a faculdade e procurei o estágio. Então, depois que a gente termina a faculdade, a gente tem que fazer o estágio obrigatório. E quando eu cheguei em casa para fazer esse estágio, né, faltava só esse estágio para terminar o curso, aí que eu recebi a notícia que meu avô tinha falecido. Então coincidiu o momento que eu cheguei para fazer estágio com o falecimento dele. E aí que eu vim mais sangue no olho ainda. Eu já estava me preparando para isso, ele já estava bem doente, sabe? Então teve todo esse preparo psicológico, que é um momento muito difícil, e teve esse preparo também porque eu precisava seguir minha vida, que é o que ele queria, e ele não estaria ali mais para me ajudar financeiramente, Essa é a suporte. base, né? Então eu fui me preparando, e uma dessas preparações era eu conseguir me sustentar. Porque como eu falei, meu pai tinha uma loja, mas ela estava quebrando. Basicamente, não conseguia se sustentar mais. Então eu não ia ter mais a ajuda dele, a minha mãe já estava ficando velha. Sabe aquela sensação de quando você tá chegando ali nos 25, 26, hoje eu sinto a dos 30, chegando ali nos 30, e a gente sente que não vai dar tempo, que a gente não vai conseguir? Eu tava começando a sentir isso, pensando assim, não vou conseguir comprar aquele carro que eu sempre quis, não vou conseguir viajar para fora do país. E tava começando a me conformar com a realidade que vinha, mas eu tinha aquela pontinha de esperança na engenharia. Na verdade, era uma esperança grande ainda. Só que ela não era tão grande quanto no início, porque eu comecei a ver, a realidade começou a cair lá na prática, que convivendo com o pessoal lá da faculdade, com os alunos, ex-alunos, eu comecei a ver que a grande parte dos alunos que estavam se formando não estavam conseguindo emprego. Começou a onda do Uber, cara. Que engenheiro vira Uber. Caramba. E realmente tinha muitos virando Uber. Muitos, muitos. Só que aí eu tentei me enganar, falei, não, vai dar certo. E segui meu plano firme. Fiquei extremamente feliz que eu passei no estágio numa usina bem renomeada, na minha região, então eu morei ali perto da minha família. Cara, quando eu passei nesse estágio, eu comemorei como se eu tivesse ganhado R$100 mil, entendeu? Na minha cabeça, minha vida ali estava resolvida.
eu ia entrar para essa usina, engenheiro mecânico, ia Crescer. fazer estágio, e ia crescendo Sim. até ganhar ali 10, 15, 20 mil por mês e viver tranquilo, aposentar e ser feliz para sempre. E fui eu, feliz e iludido para essa usina. Nos primeiros dias de usina, eu já comecei a sentir que era um pouquinho diferente do que eu imaginava. Eu comecei a ver que lá tinha um sistema de hierarquia. Então, principalmente lá, não acredito que todas sejam assim, você começa bem de baixo mesmo. O Sim. padrão é você começar de baixo mesmo. Apesar de ser uma usina grande, que todo mundo sonha em entrar, você começa de peão, cara. Se você é engenheiro, você tem pós, você tem 70% de chance de começar de peãozão. Sim. Isso aí já me assustou. Então, eu via pessoas com bagagem teórica, bagagem de faculdade muito boa, começando de baixo. Eu falei, poxa, vou terminar esse estágio aqui, será pra onde que eu vou? Isso já começou a me assustar. E via que as pessoas de hierarquia alta lá dentro, elas já tinham 40 anos, 50. Então, eles tinham experiência de 20 anos de usina, 30. Então, eu comecei a pensar, pô, vou ter que esperar 20, 30 anos, ter que ficar calvo aqui dentro pra ganhar um salário digno. E o pior, eu comecei a pesquisar o salário dessa galera. Porque eu olhava pro carro do presidente da usina, cara, o cara mais top lá da usina, ele tinha um carro que meu avô tinha na época, ele tinha um Corolla, entendeu? Não que carro seja um parâmetro, Sim. mas na hora a gente começa a preocupar, conectar as coisas. Pô, esperava que esse cara tivesse um carro meia milha, sério, Uhum. presidente da usina. Mas talvez ele fosse uma pessoa desapegada, tudo bem. Mas eu comecei a reparar isso nos outros executivos da usina também. No meu gerente, que era a pessoa que estava logo acima de mim, que eu admirava muito, que era o cara ali que todo mundo respeitava. Ó, esse cara ganha muito. E comecei a pesquisar o salário dessa galera. E eu vi que o buraco era mais embaixo. Eu vi que os engenheiros que conseguiam aqueles 30%, eu falei, 70% começa lá de baixo. Tem ainda os que conseguem já entrar de engenharia. Eles começavam ali ganhando 3, 4 mil. E pro tempo que eu fiquei ali ralando naquela faculdade, cara, não era algo que eu queria. Um salário muito bom. Se eu começasse, eu ainda ia estar muito feliz, mas eu esperava mais, sabe? Uhum. E a chance de eu conseguir aquilo ali era muito baixa. Era muito baixa, porque 30% que consegue, o resto começa ali de baixão De e vai peão. Vai subindo. subindo, né? E sabe-se lá quanto tempo ia demorar pra subir, né? Sim, depende muito. Ia contar ainda. com a sorte Depende ainda. dos outros Com a também, né? sorte. Porque tem que ter, tipo, contato e E tal. outra coisa que me incomodou, porque além do fator sorte, tinha um fator lá dentro que eles chamavam de networking, mas era o puxa-saquismo, Ah, entendeu? sim. Então lá, a gente não tinha um sistema de meritocracia. O tanto que você dedica, o tanto que você trabalha, o tanto que você se esforça, é o tanto que você vai crescer, não. Não tinha isso, e isso me incomodava, porque eu sempre fui aquela pessoa, ó, quero passar no vestibular, vou ralar muito e vou ganhar ali um salário bom. Tô dentro da usina, vou dar o meu melhor, vou entregar resultado pra usina e ir subindo. Mas na prática, eu via que as pessoas que cresciam ali dentro eram as pessoas que chegavam ali pro chefe e traziam um queijo pra ele, Uhum. um docinho todo mês. E o pior é que isso era muito transparente lá, essa cultura lá dentro. Eles deixavam escancarado. Então, quando eu não levava, eu era o cara rebelde ali, porque eu não trazia nada. Eu era a pessoa que chegava mais cedo, que fazia questão de sair mais tarde, fazia tudo, dava o meu melhor. Cara, eu comecei a ficar mal por isso. E no final, não tinha nenhuma premiação, nenhum elogio, mas a galera ali que fazia muito menos pra usina, mas fazia esses apetrechos, esses carinhos, essas gracinhas ali pro chefe, eles tinham muito mais moral e chance de crescer do que eu. Aquilo ali me incomodou demais, cara. Demais. Porque eu falei, agora vai ficar mais demorado ainda de eu crescer nesse lugar. Sim. Porque eu não me encaixei. Era muita falsidade ali dentro por causa disso. Então a pessoa de um lado virava pra mim e falava, o nosso gerente ali, ele é uma mala, chato demais. Aí tava lá abraçando, dando coisa pra ele. Então era uma coisa muito, muito chata, muito ruim. E foram esses fatores que foram gerando uma insatisfação muito grande lá pra mim. O fato de que demoraria muito pra eu crescer. Se eu desse uma sorte muito grande de começar como engenheiro, eu ia ter que conformar com essa cultura de puxar saquismo pra crescer mais. E eu fui levando os estágios na barriga porque eu não tinha outra pra onde que eu ia. Eu não conhecia empreender, eu não conhecia internet, eu conhecia nada. Então era aquilo ali que eu tinha pra minha vida. E entra aquele gatilho da conformidade, né? Da coerência. Quando a gente começa a fazer algo, eu não sei se vocês já sentiram isso, pessoal. A gente tem muita dificuldade de falar que deu errado, que a gente errou, que a gente tá no caminho errado e de voltar atrás. Sim. A gente meio que assumiu um compromisso com a gente, com a nossa família, que acreditou. Pô, meus pais falaram, vai lá, vai fazer o que você acha que dá, se você tá falando que vai dar certo, vai lá fazer sua faculdade.
tô aqui te ajudando, ó. Meu pai me ajudava todo mês sem poder pra me ajudar a manter lá. E no final eu não dei certo na parada, tipo, era difícil aceitar que eu tava no lugar errado. Então eu fiquei lá por 2 anos, cara. 2 anos. E no meu segundo ano foi quando eles me chamaram pra efetivar, pra assinar minha carteira. E eu fiz parte ali dos 30%, que era a galera que ia entrar lá de baixo, eu ia ser peão. Eu cheguei a começar, eu fazia usinagem de cilindro pra laminador. E é um trabalho pesado, lá na usina, em Patinga, eu sou de Patinga, né, a usina é lá, a cidade é muito quente, papo de 32, 33, 35 Nossa. graus, só que abafado, no vento. Aham. Então parece que é mais calor. Mais ainda. E verãozão, quando eu comecei, janeiro, fevereiro, cara, era aquelas blusas grossas, e aí tinha que colocar o protetor de braço, Ah, o ZPI. os EPI, braço todo, canela, calça grossa, botina, capacete, Nossa. óculos, protetor auricular No calor de 30 e graus. o barulhão socando Nossa. nos equipamentos da usina. Não era mole, não, era muito pesado, cara. E eu falei, cara, eu estudei 6 anos, pô, eu merecia trabalhar numa coisa mais estratégica, menos braçal, né? Era o que eu queria pra mim. E ainda o meu salário seria simplesmente, como estagiário eu ganhava 1.260, como engenheiro eu ganharia 1.600 a 1.800 reais. Como engenheiro, Putz. trabalhando de peão, usinando ali. E é uma tarefa muito boa, mas eu não tinha me preparado pra isso. Eu estudei mais ali, eu queria mais, entendeu? E então não achei adequado pro meu momento. E o salário muito baixo, mal dava pra pagar minhas contas no mês davam cerca de R$1.200. Ia sobrar ali muito pouco pra eu comer, pra eu fazer as coisas. Uhum. Eu falei, meu Deus, fudeu, o que eu vou arrumar da minha vida? E o que eu tinha definido era o seguinte, eu tinha conversado com meu pai e defini que eu não ia aceitar aquilo. Eu tenho uma vida só e o que tiver ao meu alcance pra eu ter mais, eu vou fazer. Então, o que eu conhecia na época? O que geralmente a gente conhece? Vou pra fora do país, pô. Uhum. Vou tentar a vida nos Estados Unidos, na Europa. Pô, tem gente fazendo grana lá, ganhando bem com serviço braçal. Pô, o que eu faria na usina ali, eu faria muito bem se eu ganhasse bem. Faria Sim. feliz, entendeu? E aí, eu iria pra fora. Então, eu cheguei pro meu pai, falei que eu ia até o final do ano ali pra ele me ajudar, pra eu manter, que eu ia procurando um lugar que eu ia. Só que aí, nesse meio tempo, eu pensei, veio aquele estalo assim na minha cabeça e lembrei do Google, cara. Pra gente hoje, isso é muito óbvio. Só que na época, eu acredito que algumas pessoas que nos assistem aí também, não vê o quão óbvio é essa questão de empreender, de enriquecer. Então, eu fui pro Google e pesquisei como enriquecer. Porque a gente tem a resposta de tudo na internet hoje. Então, a internet foi minha salvação, cara. E eu acho isso muito burocrático, a internet existir e ser uma ferramenta que permite qualquer um enriquecer, isso é fato. Lá tá tudo de graça pra você aprender, pra você entender, pra você replicar a vida que vários milionários e bilionários seguiram ao longo da história. Tá tudo lá. É só replicar, aprender e replicar. Então, eu pesquisei na internet e lá eu acabei encontrando alguns youtubers que falavam que o caminho para enriquecer era o empreendedorismo. E muita gente falando sobre leitura, sobre livros, desenvolvimento pessoal, e aí eu caí nesse mundo. Foi em 2019, estava no meu segundo ano de estágio, 2020, que foi meu segundo ano de estágio, eu caí nesse mundo de desenvolvimento pessoal, de livro, de leitura, de empreendedorismo. Uhum. E aí não teve mais volta. E aí começou, cara. Primeiro livro que eu peguei pra ler, né? Porque eu vi, ó, pra você enriquecer, você tem que ler, aprender. Foi o Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Esse livro foi o que me fez estar aqui hoje. Porque ele me fala o seguinte: enquanto você limitar o quanto você ganha pela sua hora, você vai estar limitado àquilo. Então, se você vende hora, você tem só 24 horas para negociar no seu dia. Você não vai ganhar mais com aquilo, não tem jeito. Então, o único caminho para eu não vender mais horas seria empreendendo. Então, eu falei, poxa, eu preciso empreender. E o legal desse livro é que ele conta uma história de duas vertentes. Um pai, que eles chamam como se fosse o pai pobre, que é o cara que seguiu o caminho dos estudos, que era muito bem estudado e tal, tinha vida... era como se fosse classe média, só que ele trabalhava o mês todo para pagar as contas. E não sobrava. Ele fazia as economias para fazer uma viagem e tal, mas ele não tinha educação financeira para ter uma reserva para comprar um carro melhor e tal. Então ele vivia estável, mas se desse algum problema, algum BOzinho ali na vida, ferrou. Uhum. E o outro lado era um rapaz que não teve muito estudo, mas que empreendeu e era considerado pai rico, tinha muito dinheiro, muito mesmo.
Então, era um jovenzinho que começou a ver que a vida do pai dele, que ele vivia com a família, que era a família ali que estudou, era financeiramente, em termos de qualidade, conforto e segurança, abaixo daquele que o pai tinha seguido o caminho do empreendedorismo. E ele resolveu ir aprender com esse pai. Primeiro ele foi no pai dele. Aí o pai dele virou e falou, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente as palavras, estude bastante, encontre uma empresa para trabalhar e aposente. O outro falou, estude bastante, encontre uma empresa para trabalhar, junte dinheiro, monte sua própria empresa, venda sua empresa e siga nesse ritmo, né? Fazendo mais dinheiro. Então, ele primeiro tentou com o pai dele, não se identificou muito e foi nesse pai rico que falou do caminho do empreendedorismo. Aí eu comecei a conectar os fatos, senti que muita coisa ali fazia sentido e eu enxerguei que se eu queria mesmo ter uma vida de mais liberdade, liberdade financeira, liberdade geográfica, tempo de qualidade, e o que eu chamo de tempo de qualidade? Eu poder fazer uma viagem, eu poder descansar. Quando eu passar mal, eu não ter que ir lá na usina igual eu tinha, passando mal para ir lá no ambulatório, para poder tirar folga. Quando eu precisasse de sair por alguma emergência que fosse, eu não precisasse falar com ninguém. Então, isso que eu tô chamando de liberdade. É você poder editar melhor a hora que você vai trabalhar, a hora que você precisa resolver alguma coisa. E isso eu acho muito, muito importante. Isso eu só conseguiria sendo meu próprio chefe, empreendendo. Eu falei, preciso empreender. E aí eu comecei a procurar como que eu iria empreender. Como que eu ia fazer. Eu nem conhecia internet na época. 2020, recente. E aí comecei a assistir Shark Tank, esses negócios tudo. Fiquei pesquisando sobre empreendedorismo. E aí eu encontrei algumas estratégias que eu precisaria seguir para começar a empreender. E essa estratégia que eu encontrei, que eu utilizei, foi a óbvia, que é encontrar algo que alguém precise pra gente resolver aquele problema e a gente vender a solução. Eu não conseguia pensar muita coisa, mas na época eu bolei um aplicativo de celular que encontrava influenciadores para microempreendedores, empreendedores, porque eu via que na minha família empreendia físico e deu pandemia, eles precisavam ir pro digital urgente. Eu falei, cara, como que essa galera aqui vai pro digital rápido? Eu pensei no aplicativo que registrasse os influenciadores e tal, e fizesse essa ponte, essa conexão. E foi muito hypado na época. Não existia outro aplicativo que fazia isso. Tinha um nos Estados Unidos, quando eu pesquisei, mas ele tinha algumas limitações, e a gente falou, vamos levar isso aqui pra frente. Chamei um amigo meu, e a gente começou a desenvolver o aplicativo, e aí a gente chegou na parte que garrou. Que precisava ali de dinheiro pra desenvolver o programa, né? Sim. Eu não tinha dinheiro, cara. Como eu falei, eu tinha perdido meu avô, ele era meu pilar financeiro, então meu dinheiro no mês era pra pagar as contas, e olha lá. Se tinha um aniversário do mês, eu tinha que tirar de algum lugar, sei lá, de um açaí que eu tomava, pra comprar um presente pra alguém, uma lembrancinha. Era o limite que eu sobrevivia. E aí, pessoal, eu comecei a ver como que eu ia fazer pra juntar esse dinheiro pra montar esse aplicativo. Na época, era 10 mil reais. E eu ganhava 1.260 na época. Meu salário eu considerava 1.600, porque era o meu salário mais o limite do cartão. Então, todo mês era menos 400 reais, que era o cartão do próximo mês. Sim. E aí tinha que ficar pagando a fatura do mês passado. Então eu tinha grana pra investir no aplicativo. Aí a gente correu atrás do Sebrae. O Sebrae de início se mostrou bem solícito, gostou da ideia. Só que a gente não conseguiu investimento de nenhuma investidora de startup. E aí o projeto não foi indo pra frente, eu precisava vingar logo, porque eu tinha falado pro meu pai que era até o final do ano só, que ele conseguiria me ajudar, mas que eu ia dar um jeito até lá. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Na época, minha ex-namorada, ela ficava muito lá em casa, que era pandemia, e ela cozinhava muito bem. Eu falei, eu vou pôr essa mulher aqui pra me ajudar, ela também tava precisando, né? E a gente vai construir alguma empresa na área de alimentos, que é algo que eu vi que na pandemia manteve forte. Sim, sim. E aí, como eu falei pra vocês que minha família sempre via a São Paulo pra fazer compras, tinha um lugar que eu amava vir aqui, que era o Rei do Mate, que é uma franquia de chá. E é uma coisa que eu adorava, e me tinha aquele fator nostálgico, lembrava dos meus avós e tal. E eu queria trazer aquilo pra região, que não existia. Então a gente começou a vender chá, cara. A gente começou a fazer o chá, e o chá mate que envolve aleninho, açaí e tal. E a gente começou a vender. Ficou uma delícia, muito gostoso, bem parecido com o original, chamava Mate Minas. E a gente não tinha onde vender o negócio, eu não tinha condição de alugar um espaço físico. Sim. E aí o que eu fazia? Eu pegava a loja dos meus familiares e alugava. Falava, vou te dar tantos % do lucro aqui. Muitos familiares meus também cediam um espaço de graça pra mim. Sim. Então chegava um sabadão, era o sabadão do mate, eu ficava vendendo mate lá com a minha namorada. E aí a gente conseguia 100, 200, 300 reais.
E, tipo, pra gente tava lindo, mas Já ajudava. como que eu ia escalar aquela parada? 100, no fim de semana que a gente conseguia 100, 200, eu dava 800 no mês e pá. E eu falei, pô, eu preciso escalar isso aqui pra ser a minha renda principal e eu poder sair da usina, porque eu tenho até 31 de dezembro. Se não, era dois planos. Plano A, dar certo empreendendo, de algum jeito. Plano B, ir pra fora do país. Era esse combinado com meu pai, até o final do ano. E aí, eu comecei a vender esse chá nas lojas e vi que o faturamento era baixo, eu precisava escalar. E para eu escalar, o que eu precisava? Estar presente em mais lugares. Porque ali eu fui descobrindo o que é venda. Antes, eu confesso que a gente acha que sabe o que é venda. Sim. E por mais óbvio que seja, a gente não sabe. Enquanto a gente não tem uma maturidade ali dentro. Mas eu fui começando a cair a ficha ali. Que venda é você gerar um valor para a pessoa e ela te dá em troca dinheiro. É uma troca. E o valor que a gente dava era o mate, só que a gente atingia poucas pessoas. A gente gerava muito valor para uma pessoa específica, mas não dava volume de dinheiro. Então a gente precisava atingir mais pessoas. Num pouco né? alcance, né? Pouco alcance. Então tem que ter essa soma para o seu negócio ser rentável. Você quer gerar mais valor para pessoas, mas para você gerar mais valor para as pessoas, o seu negócio tem que estar crescendo. Tem que estar entrando dinheiro para o seu negócio sobreviver, senão você não consegue. Então você precisa atingir mais pessoas. Ou você vira uma ONG, que não era o caso, eu precisava pagar minhas contas para comer. E aí eu pensei, então eu vou abrir um ponto de chá e vender. E aí eu comecei a juntar dinheiro. Cara, eu lembro que quando eu comecei a pesquisar como eu ia empreender, como eu ia ganhar dinheiro, era duas coisas, empreender e investir. Então, é uma onda que tem na internet, provavelmente aí você já se deparou com ela também, que você precisa investir. Reserva de emergência, bolsa de valores, ações, você precisa investir desde novo. Então, o meu dinheiro era para pagar minhas contas, comprar as coisas que precisava, investir. Na época, eu cismei que eu investi, então eu tirava 100, 200 por dia, quase morrendo, para investir na bolsa, para juntar reserva de emergência. E aí, aquele pouquinho que sobrava, eu tava juntando para alugar um ponto de chá. Quando eu comecei a fazer as duas contas, primeira conta, quanto tempo que ia demorar para abrir essa loja de chá? Pô, ia passar uns 2 anos que ia ficar juntando. Um aluguel ali num ponto razoável, e aí entra outro fator da venda. Pra você alcançar mais pessoas, você precisa estar num lugar onde essas pessoas estão vendo, estão passando. Precisa ter uma vitrine boa. E quanto melhor seria essa vitrine, mais caro seria ter o valor que eu teria que juntar. Sim. Porque é assim, né? Claro. Um ponto ele fica mais caro porque é um lugar onde vai passar mais pessoas, você vai conseguir gerar mais valor, vender mais. Sim. Então eu fiquei naquela conta, será que eu vou para um lugar ruim, pago menos e demoro menos tempo para juntar, mas aí eu não vou vender? Então, aquele papo de que empreender é difícil, eu senti na pele que cara, empreender no físico é muito difícil, você precisa de dinheiro para começar. E eu fui começando a me preocupar, pô, eu tenho que empreender, será que eu vou conseguir e tal? E aí, eu fui fazendo esses cálculos e vi que eu não ia conseguir, não, cara. Se eu não pegasse o empréstimo ali, eu não ia conseguir. Eu ia juntar e demorar pra juntar dinheiro. Sim. E o outro cálculo que eu fiz era com os meus investimentos. Tava eu lá juntando R$200 por mês, aí rendia R$2, 20 centavos. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui juntando esses R$200 aqui, me dando essa mixaria? Se eu somar, se eu tiver 100 anos de vida, isso aqui vai dar quanto? R$2.000? O que eu tô fazendo? Não faz sentido eu investir isso aqui. Então, eu comecei a ver que eu tava no caminho errado, cara. E aí, o que eu comecei a pensar? Preciso de um plano C. Coincidentemente, eu sou muito grato a esse meu amigo na época. Um amigo que tava todo mundo formando na época. Todo mundo, uns era formando em direito, sendo advogado, outros terminando ali medicina. E a grande maioria, independente do curso, tava procurando um jeito de ganhar dinheiro, porque eles não estavam contentes com o que tava ganhando com o emprego que formou. Os que conseguiam emprego, porque tinha muita gente desempregada. Da E minha os de turma, Uber também. e de Uber, trabalhando de motorista de aplicativo. O pessoal da minha turma entraram 60 alunos. Formaram uns 5, cara. 5. E que conseguiram empregar foram 2. De engenheiro foram 2. Aí o resto arrumou uns trampos ali que eles trabalhavam de engenheiro, mas pegavam igual eu ia ganhar ali, R$1.700, R$1.800. Então é uma situação muito pesada. E aí um desses meus amigos tinha formado recente em veterinário, por incentivo dos pais, que eram veterinários. E ele tava ganhando ali 3 mil por mês, que é um valor que, assim, razoável, né? Só que ele não tava satisfeito, porque ele tinha uma mulher e ela tava desempregada, ele precisa sustentar os dois, precisava de garantir o aluguel e tava no limite. E o outro problema, ele ganhava 3 mil, pagava as contas, mas ele não tinha tempo pra nada, cara. Ele não tinha tempo pra fazer uma viagem, ele trabalhava de plantão.
de veterinário. Então tava muito desgastante pra ele. Ele viu que naquele ritmo ele não ia aguentar, ele ia surtar, ele ia passar mal, entendeu? Sim. Qualidade de vida menos 10, ele não tinha... Não. podia fazer nada. Não adianta. Pra ele garantir os 3 mil. E se ele não garantisse, ele morria ali de fome, que não ia ter a grana pra pagar as contas. Uhum. E aí esse meu amigo também, pesquisando como ganhar dinheiro, ele, graças a Deus, descobriu o mercado digital. E aí esse meu amigo chegou falando comigo, Gustavo, olha esse vídeo aqui. Ele me mandou um vídeo na época de um... Pode falar o nome aqui? Pode. É o Kaiser, Aham. que é afiliado, né? Aham. Um empresário muito foda, né? Muito bruto. E aí, na época, ele mostrou um vídeo do Kaiser, ele tava começando com aquele primeiro curso dele de iluminados. Sei. Aí eu olhei pra aquilo ali e falei, não, eu sou muito cético, cara. Pra eu acreditar numa coisa, tem que estar provado em A mais B, senão eu não confio. Eu sou igual aquele tiozão que fala que tudo é golpe, sabe? Não, Sim. isso aí na internet não é verdade, não acredito, só acredito vendo, não. E aí eu não acreditei na parada. E aí esse meu amigo entrou, ele queria que eu dividisse com ele, eu falei, cara, não vou não, não acredito. Vou continuar procurando um jeito de empreender aqui, empreendimento raiz. E ele entrou, ele aprendeu sobre tráfego pago, aprendeu a vender, fez algumas vendas, só que ele não foi muito pra frente. Então ele teve algumas limitações que eu observei, mas ao mesmo tempo eu observei que ele vendeu, ele fez venda. Sim. Só que ele teve algumas limitações, principalmente no fato que ele era limitado ao produtor. Então ele dependia do produtor enviar o produto, ele dependia do produtor ter o produto ali disponível para ele vender. Sim. E os produtos que eles vendiam eram o mesmo entre todos os alunos. Então tinha uma grande concorrência, sabe? Aham. Então eu vi essas limitações, comecei a achar interessante, ele desistiu. Eu acho que se ele tivesse dado mais gás, ele conseguiria ele ter complementado a renda. Mas depois, esse mesmo amigo me veio com a ideia assim, Gustavo, olha o que eu descobri. Outra coisa. Aí ele começou a me apresentar o dropshipping. Eu descobri um mercado onde você pode vender o que você quiser, só que o produto você não precisa de ter. Como assim? Me explica melhor isso. Pô, velho. Seu fornecedor tá lá na China, na época ele só falava do dropshipping chinês, internacional, nem conhecia o nacional. O seu fornecedor tá lá, você vendeu uma bolsa pro seu cliente, você manda a bolsa. Eu comecei a achar interessante, porque, pô, minha família trabalha com venda. Eles vendiam muito bem no físico, eles pararam de vender porque as pessoas pararam de sair pra comprar. Se eu conseguisse vender pras pessoas sem elas saírem de casa, eu comecei a achar interessante. Aí eu falei, mas que produto que é? Porque eu fiquei com medo de ser limitado igual na época dele do afiliado, que era um produto só pra todo mundo vender. Ia ser difícil, né, pô, concorrência. Acabar e tal. E ele, Gustavo, é o produto que você quiser, pô. Aí eu, o quê? Aí eu comecei a achar um negócio interessante, cara. Eu poderia vender o produto que eu quisesse. Então, se eu visse que tava numa época onde tá todo mundo comprando camisa do Brasil, igual essa época da política da Copa, eu ia vender a camisa do Brasil. Tá chegando o Dia dos Namorados, inclusive tá realmente chegando, ia vender um personalizado, um colar, um brinco, uma coisa que a gente tá vendendo muito, só de comparativo aí. Eu falei, pô, como é que isso aqui vai dar errado? As pessoas estão comprando o tempo todo. As pessoas não param de comprar. As pessoas precisam de uma panela, precisam de uma roupa, não pode ficar pelado. As pessoas precisam se vestir bem. Então, eu não via como aquilo ali dar errado. Mas eu era muito cético. Falei, não, vou pesquisar isso aqui a fundo. E meu amigo já lá, montando loja, doido, empolgado. Mas eu já tinha agradecido ele por aquela informação. Eu comecei a pesquisar o bendito dropshipping. E eu só ia fazer algo, mover um dedo, R$1, se eu realmente visse que funcionava. Aí eu comecei a ver, cara. Menino de 15 anos vendendo 300 mil por mês. Menino de beirando ali os 20, fazendo faculdade, mas vendendo 100 mil por mês com negócio, 200. E comecei a ver menino vendendo 1 milhão por mês também. Eu falei, pô, esses meninos estão dando certo aqui, né? O que será que é isso? Aí eu comecei a pesquisar mais a fundo, fui no grupo de umas pessoas mais velhas, rodei aquele Facebook todo, achei grupo de WhatsApp, e aí eu encontrei uma outra vertente. Eu comecei a ver pessoas profissionais, por exemplo, um que me chamou muita atenção, era um cara que era um dentista, me chamou a atenção porque ele é renomado, ele tinha uma carga de trabalho ali diária muito, muito alta, exaustiva, e o cara tava vendendo 180 mil no mês no dropshipping. Caraca. Conciliando, entendeu? Paralelo. E aí ele tava com um salário muito bom com isso. Já tava ganhando ali mais do que ele ganhava como odonto. Como dentista. Ele só não largou porque ele gosta de ser dentista. Mas aí eu comecei a pesquisar e vi que tinha um monte largando, de fato, o trabalho principal para ficar só no dropshipping. Tem vários aí no mercado, vários nomes. Não só dentista, engenheiro, tem vários, assim como eu. E achei isso aí incrível, cara. E falei, pô, velho, esse tanto de gente ganhando dinheiro com isso aqui funciona, cara. E aí, eu falei, é isso que vai mudar a minha vida. E aí eu já fui lá, fiz a reunião com meu pai e falei, ó, pai, vou vender produto da China, esquece. O mais legal, cara, sabe quando você vê? Foi a mesma reação no meu pai e na minha mãe. Foi a mesma reação no meu pai e na minha mãe. Eles olharam assim, com aquele ar de desconfiança, mas eu senti que eles acreditaram. Eles,
isso aí parece que vai dar certo mesmo. Foi muito massa isso, cara. Sim. Eu já comecei a sentir que aquilo ali ia mudar minha vida. Já deu um gás, já. Já. Mas quando eu vi que a galera ali tinha gente de todas as idades, gente sem faculdade, gente com faculdade, gente de 16 anos, gente de 20 anos, ganhando dinheirada com aquilo, eu falei, pô, eu vou ser o próximo. Se essa galera consegue, eu consigo. Certeza. E eu fui. Eu fiz aquilo ali acontecer. Então, uma das coisas que eu julgo ser importantes e primordiais para eu ter atingido sucesso foi essa convicção de que funcionaria. Então, para você que está assistindo, o primeiro ingrediente é a convicção. Você precisa ter essa certeza. Se o cara ali do seu lado, ele consegue vender 100 mil, você também vai conseguir. Eu não tenho um QI especial, não tem nada diferente. A única coisa que você precisa é o esforço, é estudar. Tem vários conteúdos aí que te dá o passo a passo, a receita para você replicar. Então, você precisa replicar aquilo ali dia após dia. Mais nada. E é muito mais fácil. Pô, eu não consigo falar que é fácil porque é trabalhoso, né? Então, às vezes, a pessoa confunde a palavra trabalhoso com fácil. Então, toma muito cuidado com isso. Verdade. Porque quando você compara você fazer dropshipping, que é você montar uma loja, escolher, clicar em botão para colocar um produto na sua loja, clicar em botão para subir uma campanha, com você tá lá na usina, usinando o cilindro em 32 graus, com aquele barulhão de máquina, você suando, aquilo ali para mim é difícil. Então, em termos de dificuldade do trabalho ali, eu acho muito mais fácil, mas é trabalhoso, do mesmo jeito. Você tem que estar ali ralando. Então, as pessoas precisam ter essa definição bem clara de trabalhoso e difícil, porque eu vi o dropship como algo que era fácil de fazer e replicar, mas era trabalhoso. Sim. Entendeu? Então, tem essa questão. E aí, eu caí de cara nisso. Fiquei ali 2 meses, isso era em outubro, era setembro de 2020, e fiquei 2 meses só estudando. Eu tinha até dezembro para virar. Fiquei só estudando, procurando curso, vídeo. Eu fazia blocos, assim, que eu ia anotando, estudando as coisas. E aí eu falei, pô, agora eu tô preparado. E eu lembro, foi setembro que eu comecei a estudar. Ali no finalzinho de outubro eu subi meu primeiro produto, deixei ali as campanhas rodando de noite. E nessa época eu ainda tava na usina, eu conciliava. Eu ficava... era home office, era híbrido. Tinha vezes que eu tava home office, e aí eu conciliava, sabe? Então o restante do dia era estudo. Ficava até de madrugada estudando. E eu lembro que eu fiquei até de madrugada e já foi a parte que eu parti pra prática, subi meu primeiro produto. Era uma garrafinha pet pra cachorro com comida e bebida. Montei uma copa bonitona, pá. E fui dormir. Quando eu acordei, cara, que eu olhei pro meu celular e tinha assim, você fez uma venda, R$129,90. Você fez uma venda, R$129,90. Eu tinha vendido 2 garrafinhas, cara. Na primeira campanha já? Primeira campanha, o primeiro produto, cara. Doideira. Eu falei, cara, isso aqui funciona, eu ganhei dinheiro dormindo, velho. Aí eu falei, pronto, minha vida tá resolvida. Eu vou ficar nisso aqui pra sempre, entendeu? E aí, se eu tava estudando 24 horas por dia quase, eu comecei a estudar 30. Sim. Comecei a estudar pra caramba mesmo, me dedicar bastante. E aí, esse produto, ele não vingou muito, ele não teve consistência, mas eu fui testando outros. Uhum. E esse primeiro mês aí de dropshipping, eu já tinha batido ali mais de R$100 mil em vendas. Caraca, só testando outros produtos. Rodando outros produtos. Ao todo eu devo ter testado uns 5. Eu lembro que um dos produtos aí nesse meio que me fez vender mais foi aquela unha de gel, sabe? Unha de gel. Uma unha de gel. Ah, que a mulher coloca assim. Cara, eu vendi demais isso aí. Só que eu tive um pequeno problema. Eu vendi R$100 mil e saí no 0 a 0. Putz. Os anúncios e tal. Eu não sabia. É porque, assim, a gente vê várias pessoas ensinando, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, você que quer aprender, pra você pegar algo que realmente vai te trazer resultado. Não só em vendas, mas em lucro. Sim. O que aconteceu comigo? O lugar onde eu aprendi, e aí eu jamais vou falar aqui por questões éticas quem que foi, a pessoa não me ensinava o que era o boleto na prática. E o boleto é algo que ele pode ou não ser convertido. Isso é óbvio pra gente hoje, mas na época não era pra mim. Eu nunca tinha vendido algo. Pô, muita gente vai ficar meio confuso com isso. E eu fui uma das pessoas... Tá vendo que eu não sou uma pessoa tão inteligente assim? Não tive essa experiência, essa maldade de identificar isso. Então, pra mim, o boleto é converter. Então, no início, eu tava tendo ali 1.500 de lucro em uma semana. Foi a semana no meu primeiro mês, assim, que eu fiquei super feliz. Pô, 1.500 vezes 4, eu ia ganhar 6 mil no meu primeiro mês. Falei, vou escalar mais. Aí eu comecei a escalar. Só que nessa escala, que é você investir mais, vender mais, tava vindo mais boleto. E aqueles boletos que eu achava que ia ser convertido, e aí eu investia mais, não foram. Então eu fiquei com um pouquinho lucro praticamente no 0 a 0. Mas eu falei, pô, galera tá vendendo 100 mil, 200, 300, estão tendo um lucro muito bom. O cara ali é dentista, ele veio e me falou, Gustavo, pô, fazendo 20 mil aqui só com dropshipping conciliando. Imagina, 20 mil.
Eu tava ganhando 1.600 por mês, 20 pra mim era um sonho de vida. Eu ia ganhar com Quase. 30 anos de usina. É. 30, 40 anos de usina. Aí eu falei, eu preciso descobrir o que essa galera faz que eles conseguem vender. E aí, meu segundo mês, novembro, eu fiz mais de 100 mil de vendas, e aí eu tive um lucro um pouco melhor, só que eu ainda não tinha acertado a manha do que era que eu tinha que fazer. E aí, no meu terceiro mês, com aquele um pouquinho de lucro que eu juntei, eu somei aquele lucro, e já tava entrando em dezembro. Lembra que eu tinha até dezembro pra virar. O ano tava acabando. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu falei, pô, velho, não tem como eu ficar errando mais, tentativa e erro. Eu precisava de algo mais certeiro. E eu fui e vi que muita gente ensina como mentoria, te ensina a replicar algo que ele fez. E aí eu pesquisei, cara, mentores, pessoas ali, e eu vi um cara que ele dava uma mentoria, e eu não tinha o dinheiro total dessa mentoria, e aí eu peguei o cartão de crédito da minha ex-namorada na época, que era a única coisa que eu tinha, e falei, a minha cartada final é dezembro, pô, eu vou dar certo aqui. Peguei esse cartão, completei, paguei a mentoria, e essa mentoria, assim, mudou completamente o meu jogo. Com essa mentoria eu aprendi duas coisas, basicamente, que fizeram da tração. Deixando aqui essa dica pra vocês, pessoal, que vocês precisam ouvir isso aí desde o início. Uma das coisas que vocês já viram que boleto não significa necessariamente de lucro, mas que pra você vender bem de verdade no dropshipping, pra você ter muito resultado, você precisa atingir muitas pessoas e essas pessoas precisam comprar. Então, o que vai mais vender, parece óbvio, mas muita gente insiste ainda em seguir caminhos diferentes. São produtos de alta demanda, de dor forte, que resolvem ali que a pessoa vai fazer questão de pagar aquele boleto. Então, aquele camarada ali que me deu aquela mentoria falou, Gustavo, foca em produto de mulher, cara, pra deixar elas mais bonitas, mais gostosas, pra elas chamar mais atenção dos amigos, do marido, das amigas. E quando eu parti pra esse nicho, mudou meu jogo, cara. Mudou meu jogo. Então, foi isso que ele falou. E o fato de que eu não precisava me prender a um único fornecedor. Então, do mesmo jeito que tem a AliExpress, eu posso mandar o produto de onde for. E eu fui explorando outras frentes, conseguindo lugares onde eu consegui o produto mais barato, consegui ser mais competitivo. E aí, fechei o meu terceiro mês de dropshipping. O meu último mês que eu tinha pra virar a chave da minha vida, eu fechei com 10 mil reais de lucro líquido. Caraca, quase o ano da usina. Quase o que eu ia ganhar no ano na usina. E aquilo ali foi uma das maiores alegrias assim, que eu senti, porque foi bem em cima do prazo. E foi o primeiro mês que eu botei os ensinamentos, eu segui um método de verdade ali na prática, e eu fiz 10 mil de salário, que já era o lucro, era meu salário ali no mês. E aí eu já liguei pro meu pai e falei, pai, deu certo, era 31/12, Tranquilo. não vou precisar mudar, e agora você esquece que eu tomo conta da minha vida, ninguém ia me parar mais. E aí eu fui só escalando, cara. Primeiro mês, 10 mil ali de lucro, e aquilo ali foi só aumentando. Chegou no mês de abril, seguindo esse mesmo nicho, foi o primeiro mês ali que eu fiz mais de 500 mil de vendas, cara. Acho que, se não me engano, foi 634 mil reais em um único mês. Nossa, aí sim, velho. Nossa, foi muita grana pra mim que tinha saído ali do zero, do nada. Ali. Aqueles 10 mil pra mim já era como se fosse 1 milhão. Sim. Já era... E aí, naquele dia 31 de dezembro também, né? Eu liguei pro meu chefe na usina e falei, acabou, não volto mais não. Você nunca mais vai me ver. É como se tivesse largado uma armadura, assim, um peso nas costas, assim. E já me senti muito mais seguro com aquele mercado de dropshipping. E porque o que a gente observa quando a gente dá certo, quando a gente vê um método que a gente acertou? Que se aprendeu o caminho. Então, dali eu ia replicar. E se eu dedicava tantos por cento de energia e conseguia vender 10 mil no mês, eu ia procurar formas de ter 3 vezes aquilo, 4, 5, 10... E eu ia aprendendo aos poucos a conseguir investir mais, atingir mais pessoas e vender mais. Foi isso que eu fui fazendo. Então, chegou no mês de abril, por que eu conseguia vender mais? Porque eu consegui organizar meus processos para rodar mais produtos. Eu consegui ter mais caixa para investir mais em tráfego. Então, eu comecei com o cartão da minha ex. Eu investia 100 reais no dia. Não tinha como eu vender esses 500 mil no primeiro mês. Sim. Porque você precisa investir mais para vender mais. Então, muita gente vende aí como se fosse vender 1 milhão nos primeiros meses. Pô, não tem como. Só você já chegar com caixa muito alta e ser muito assertivo. Então, difícil. É uma construção. Você não vai ficar milionário da noite pro dia. Mas se você tiver o pé no chão de entrar, de fazer o primeiro dinheiro, ter persistência, aquele dinheiro sem ir reinvestindo, sua vida vira uma bola de neve, que aí pra você sair dessa bola de neve é difícil. É só se vacilar muito. Você tem que errar muito. E foi isso que eu construí. Eu construí essa bola de neve. E aí eu comecei a contratar pessoas pra me ajudar. Comecei ali com minha irmã me ajudando no suporte, eu não aguentava mais atender os clientes, já era fevereiro. E aí, no final de fevereiro, eu já tinha mais 2 funcionários me ajudando. E foi só crescendo. Bateu 11 meses de dropship, eu fiz meu primeiro 1 milhão.
Negation mesmo, pedidos pagos, em 11 meses, cara. Eu nunca tinha visto 2 mil positivo na minha conta do banco. Eu lembro que os prints que eu tirava eram menos 260, menos 300, só em cheque especial. Sim. Caraca. Então, quando eu lembro que uma das coisas mais marcantes que eu tive ali no dropshipping, logo nos primeiros meses, foi quando eu vi 100 mil na minha conta, cara. 100 mil reais na minha conta. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei, pô, eu tenho 100 mil reais. 100 mil. Eu nunca tinha imaginado que era 100 mil. E o legal é que as coisas, você vai aprendendo, você vai crescendo, elas vão ficando mais padrões. Então, hoje, eu luto pra 100 milhões parecer uma coisa normal pra mim. Claro. Igual o menos 400 era na época. Então, é esse o trabalho que a gente vai fazendo. Hoje eu posso comprar um Rolex ali, que é algo normal. E quando a gente tá lá no início, a gente não enxerga que isso é possível, né? A gente não enxerga. Uhum. Então, a galera tem que ver e sentir aquela inspiração. Pô, o cara conseguiu, eu consigo. É só fazer a mesma coisa, porque vai acontecer isso. Antes eu não imaginava andar numa BMW. Hoje eu consigo comprar uma Porsche, entendeu? Sim. E o meu objetivo é tornar uma Ferrari uma coisa tão comum quanto. E eu sei, quando a gente aprende a chegar naquele primeiro objetivo, o primeiro 100 mil, eu sei que é só eu continuar que a bola de neve ela vai aumentando. Esse é o poder. É uma bola de neve porque antes eu demorava 11 meses para fazer o primeiro milhão, nos próximos 3 meses eu fiz meu segundo. Porque eu aprendi o processo e conseguia replicar ele mais rápido. Então, nos próximos 3 meses, depois daqueles 11 primeiros meses ali, eu fiz 1 milhão em 3. E aí, eu continuei aumentando essa bola de neve. Aí eu tava fazendo 1 milhão por mês. Então, chegou ali em 2022, cara, eu fiquei numa sequência muito boa ali, que eu tava me dedicando ali, tinha 12 funcionários, que eu tava fazendo 2,7, 3 milhões todos os meses, com uma única loja de dropshipping. E tinha um produto ali que só ele já fazia 1 milhão de vendas por mês. Caraca. É muita grana. Então, eu tive o aprendizado ali que o dropshipping, ele é infinito. O tanto que você ganha é proporcional à bola de neve que você vai fazendo e o quanto que você está disposto a investir de tempo, de gestão, de dor de cabeça, que vai surgindo problemas. Então, é o tanto que você está disposto, é o tanto que você vai ganhar. E tem que estar disposto. E se você tá, você vai conseguir. E ali eu vi que não tinha limites. Só que aí eu voltei naquela paixão que eu tinha na época da faculdade, de ensinar as coisas para as pessoas. E esse mercado, assim, de venda de curso na internet, ele me chama muita atenção por 2 motivos. Primeiro, porque tem muito preconceito em cima dele, né? E realmente tem que ter esse preconceito, porque tem muita gente ali querendo ganhar dinheiro simplesmente só te vendendo curso, te vendendo ilusão, ostentando, mostrando imagem. Mas ele me chama atenção também pelo motivo de que foi isso que mudou minha vida. Foi um vendedor de mentoria que mudou minha vida. É que tem produtos e pessoas que fazem funcionar mesmo, né? Faz a diferença, né? Então, quando eu vi que aquilo ali funcionava, que aquilo ali transformava a vida das pessoas, eu comecei a tentar ligar essas duas coisas, que era meu sonho de ensinar com o mercado que eu tinha aprendido, que tinha mudado minha vida. E, ao meu redor, o que estava se repetindo era a mesma história que eu tinha vivido. Várias pessoas frustradas com a faculdade que tinha terminado, não estava ganhando dinheiro, precisava fazer alguma coisa. Várias pessoas que estavam empreendendo no físico e não dava certo. Várias pessoas tentando outras coisas dentro do digital e não dando certo. Então, eu falei, eu vou tentar, testar, ensinar isso aqui para as pessoas. Eu considerava ali como se fosse uma obrigação minha mostrar que existe aquele caminho. Porque na época, se não tivesse aquele meu amigo para falar, Gustavo, existe a internet aqui, ó, dá para ganhar dinheiro pra caramba com a internet. Eu jamais teria começado. Eu não enxergaria que existia, eu não enxergaria a possibilidade. Se eu não tivesse visto aquele monte de gente tendo resultado, eu que sou muito cético, eu não teria acreditado. Então, o meu trabalho, a minha missão, passou a ser, foi um teste no início, mas hoje se efetivou, a escancarar para as pessoas que existe uma esperança, existe uma forma dela enriquecer, dela empreender, dela ganhar 100 mil, dela vender 1 milhão, dela vender 3 milhões, ou até mais. Tem alunos que hoje conseguem fazer 3 milhões em um mês, com o dropshipping, com o mercado digital, trabalhando de casa, sem você precisar ter dinheiro para começar o seu empreendimento. Não era igual o mercado de vender chá, de montar aplicativo, porque eu precisava de uma verba muito alta. Eu comecei no dropshipping com cartão emprestado. Hoje em dia, você abre uma loja com $1. Ou menos, entendeu? Sim. Você abre com pouca grana mesmo. E aí eu consegui montar uma turma de mentoria na época, eu anunciei pro pessoal que eu seguia, falei, vou fazer um teste. Porque eu nunca tinha ensinado dropship, já tinha ensinado física. E, eu amava, era minha paixão. Eu queria sair da faculdade, o meu objetivo era fazer mestrado, não era ir pra usina. Eu queria fazer mestrado pra dar aula, cara. Porque eu amo de paixão ensinar, eu amo física, eu amo matemática. Meu sonho era que a engenharia funcionasse, se eu pudesse
trabalhar como físico. Mas Sim. isso não funciona. Então, quando você tem uma paixão, o que eu recomendo pra galera? Se ela não dá dinheiro, faça um dinheiro. Eu fiz dinheiro com 2 anos. Hoje, se eu quiser ficar só ensinando física, eu posso, entendeu? Se eu tivesse o sonho de ser médico, pô, eu poderia ser médico hoje e pagar minha faculdade. Antes eu não poderia. Sim. Mas sem a grana, a gente fica muito limitado. O dinheiro é muito importante pra gente conseguir realizar esses sonhos, até mesmo que tange a sonho profissional. Pô, se eu já quisesse seguir a carreira de ser mecânico de oficina, eu amo carro. Hoje eu posso, porque eu tenho liberdade pra isso. Mas enquanto você não tem liberdade, é muito difícil você seguir seu sonho profissional. No Brasil, pelo menos, não sei em outros lugares como está. Mas aqui é bem complicado. Você tem que estar disposto a passar sufoco. Sim, Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a ensinar esse caminho para as pessoas que era possível ela sair ali do zero, sem saber o que é internet, sem saber que dá para vender na internet e construir algo. E aí, eu dei essa primeira turma, foram 30 alunos, foi o máximo ali que a gente se programou para receber. E foi incrível, cara. Eu sempre fui aquela pessoa que ama ensinar, então eu consegui replicar isso no dropshipping também. Era várias aulas, até hoje eu tento manter o máximo esse ritmo de estar presente, de ensinar, de mostrar o caminho para as pessoas. E foi aquela budoada de aluno tendo resultado, cara. A primeira aluna que eu tive foi uma amiga minha que, na época, tinha situação parecida com a dos meus pais. Porque eu sempre quis ajudar quem viu algo parecido comigo. Então ela tinha uma loja física, ela e os pais dela, e a loja não estava indo bem por causa da pandemia. Sim. As pessoas não estavam indo lá comprar, ela estava quebrando. Ela não conseguia mais pagar funcionário, tinha que fechar na hora do almoço, porque ela tinha que ir para casa almoçar e não tinha como pagar alguém para ficar lá. Falei, olha aqui, isso aqui é o dropshipping, você vai vender assim, dei a mentoria para ela. Ela começou a vender as mesmas capinhas que ela vendia físico no online. Cara, passaram-se 3 meses, essa menina tinha juntado mais de 60 mil reais vendendo capinha com dropshipping. Não, e o mais incrível é que eu tinha falado com ela que eu não sabia como que era o mercado de capinha, eu nunca tinha testado. Então eu falei, eu acho melhor você vender uma bolsa. E ela, não, vou testar a capinha primeiro. É o que eu já sei, né, pô? E a gente tem essa liberdade, né, no dropshipping de vender o que quiser. Mesmo sem dinheiro, eu quero vender uma capinha, testo hoje, testa agora, só dá 2 cliques ali. E deu super certo pra ela. Com 3 meses, ela levou a família dela saiu lá da cidade onde ela morava, levou eles pra uma cobertura numa praia, colocou silicone, comprou um monte de roupa de marca e mudou de vida. Montou uma pizzaria pros pais delas lá, eles ficaram independentes. Então, transformou a vida dela. E aquilo ali me deixou super, super animado, super contente. E fui vendo os outros feedbacks, outros resultados de aluno. Top. E tive muitos alunos que eram engenheiros também. E os caras, eles gostavam da engenharia tanto quanto eu. Então, eles foram persistindo ali. Tinha uns que ficaram um ano e meio. Mas quando eles começam, juntou um dinheiro assim. É quando você vê, né, que é palpável ali. Quando eles começaram a viajar e ver, pô, eu posso viajar e trabalhar de casa. Sim. Aí a engenharia já não... Aí eles largam, eles não conseguem, aí eles ficam só no dropshipping. Então, eu tive alunos ali que conseguiram bater 1 milhão mais rápido que eu, com 4 meses. Então, eu vi que eu tinha uma inspiração ali pra ensinar, uma aspiração pra ensinar. E foi virando uma bola de neve, igual o dropshipping. A Voica, a comunidade que a gente criou, ela foi tomando essa proporção de bola de neve igual as minhas lojas ali do dropshipping. Então, minha missão passou a ser conciliar o skin the game, ou seja, uma loja rodando, lucrativa, dando muito dinheiro, com a minha paixão por ensinar. É uma coisa que mudou minha vida, é outra coisa que tá mudando a vida de pessoas, e ainda eu era monetizado por isso. Sim. E aí, chegou o final de 2021, eu falei, tava ainda com poucos alunos, 30, 20, minha loja vendendo super bem, só que ela já tava mais automatizada, a gente vai ficando mais inteligente, meus funcionários mais independentes. Processo e tal. E aí, chegou 2022, eu falei, eu vou tentar dar um gás nisso aqui. Vou tentar captar mais gente, levar essa mensagem para mais pessoas. E aí, eu comecei a vender um curso mais acessível para as pessoas. Eu falei, tá, como que eu posso fazer a pessoa que é cética acreditar? Eu criei um produto bem barato que apresenta o dropshipping. E o mais legal, que eu acho muito interessante, é porque, como a gente vende muito barato, é um conteúdo muito bom, é algo que eu acho obrigatório para quem não conhece o que é marketing digital, assistir. Porque, pô, ela não gostou, perde um reembolso e é barato, ela não tem nada a perder. E ali, com aquilo, ela conhece o dropshipping, então ela identifica se é algo que faz sentido para ela ou não, se ela quer levar a sério ou não, se ela quer investir tempo e energia naquilo. Porque a gente tá falando de vida, a pessoa tem outros compromissos. Então, ela consegue fazer meio que um test drive. São 3 aulas bem, compiladas, mas efetivas no que precisa ser passado. Sim. Então, a pessoa já consegue sair dali sabendo vender. Tem alunos que dedicam ali, faz 10 mil com aquele curso, que o objetivo era fazer 1000, já consegue fazer 10. E a pessoa já consegue tomar a decisão de se ela vai levar o dropshipping adiante ou não. Então, é um curso assim, que eu tenho muito orgulho dele.
porque ele dá essa acessibilidade a todo mundo Esse primeiro entender passo, assim, né? e conseguir se virar nesse mercado ou não, por um valor extremamente baixo. Mas... E aí eu comecei a escalar essa parada e começou a chover feedback da galera. Cara, amei seu método de ensinar, você mostrou uma luz, e a galera fazendo dinheiro, e nego vendendo 10 mil. E aquilo ali foi me encantando, eu fui escalando. E 2022 pra cá, a gente tem ali cerca de mais de 150 mil alunos, cara. Nossa! doideira. Mais de 150 mil alunos com esse curso aí, vendemos pra caramba, impactamos muita gente. E essa galera sentia necessidade de algo mais... Porque a missão era essa, ó, a pessoa achou interessante, se identificou, pô, vão partir para um negócio mais avançado, né? E aí a gente criou a Voi, que é a mentoria, que na Voi nós temos ali cerca de 4 mil alunos, e é uma mentoria que a gente acompanha aula ao vivo, e pá, a pessoa tem um acesso a mim mais próximo, suporte, e a gente vem formando muitos águias nesse mercado, assim, tenho muito orgulho dessa família que a gente vem criando. Então, cara, o dropshipping, ele foi essa mudança radical na minha vida, tanto em termos de possibilitar eu alcançar a minha liberdade financeira e conseguir eu realizar meu sonho ali, que era dar aula, ensinar pessoas, e hoje eu consegui ensinar algo que realmente traz resultado. Porque se eu estivesse ensinando física para aquelas pessoas, talvez elas terminariam ali frustradas, igual eu terminei na época da engenharia, sabe? Então eu ensino algo que eu vejo como muito mais efetivo para as pessoas. Então eu gosto muito, eu amo o que eu faço, eu amo a comunidade que a gente criou. Eu amo mostrar para as pessoas que existe sim um caminho que ela pode seguir, mesmo ela tendo pouco, mesmo ela saindo do zero, independente da idade que ela tem, independente se ela é homem, se ela é mulher. Eu fico muito feliz que hoje existe a internet para possibilitar que muita gente alcance resultados, que mude de vida de verdade, que voe muito. E é isso, a internet é uma grande porta aí pra vida das pessoas. Sim, pra vocês também, vocês sabem do que eu tô falando. Sim, a gente acompanha também, tipo assim, como você deu mentoria e tal, a gente acompanha o processo de alguns, assim, tipo, eu lembro que tinha um caso de um cara que ficava falando assim, tipo, pô, eu não consigo fazer a minha primeira venda, tipo, isso meses, assim, né? Daí depois, tipo, 3, 4 meses, ele falou, consegui fazer no nosso grupo, sabe, da galera lá. Daí, tipo, hoje eu vejo, tipo, vendendo, tipo, 15, 20 mil reais por mês, acho muito doido, tá ligado? Olha isso. Isso aí é até uma coisa interessante pra falar pro pessoal, porque eu fui ali e vendi no meu primeiro mês 100 mil. Isso não é o típico. Muitas pessoas não vão conseguir ter igual, eu não tive lucro, vendi 100 mil, não tive lucro. Então, o que você deve fazer? Você deve entender o que é o dropshipping. O dropshipping é você vender e você vai precisar acertar a mão, você vai precisar testar, vai precisar seguir boas dicas, né, do que vai dar certo mais rápido. E é persistir. Porque a partir do momento que você encontrou, é um produto, aquele produtinho ali, ele te dá um caixa e com aquele caixa você vai reinvestindo. E aí você senta o pau. Então o primeiro ingrediente, pessoal, que vocês pegaram foi a convicção. O segundo é a persistência. Você precisa ali ter certeza que vai dar certo, convicção, e você não sair daquele rumo enquanto não der certo, é persistir. E aí pode vir o seu amigo falar que tá ganhando 10 milhões com a Bet, com aquilo, com o mercado tal. Você vai persistir naquele que você escolheu. Gustavo, identifiquei mais com afiliados. Vai, mas convicção e persistência. Eu acredito que todos os mercados da internet funcionam. Eu, particularmente, gostei mais do dropshipping porque me permitiu vender o produto que eu quisesse, me deu essa liberdade. Eu acho ele mais fácil para escalar e para quem tá iniciando. Você não precisa de um conhecimento grande de copy e tal, igual outros mercados. Como eu testei PLR e achei um pouquinho mais complexo, sabe? Então, no dropshipping eu achei muito mais fácil para quem tava iniciando e você consegue desembolar, mas você tem que ter essa noção de que é uma construção. E aí você vai construindo com bastante persistência, que não tem como. O único jeito de dar errado é desistindo. Então, quando eu aceitei o desafio de que eu mergulhei no dropshipping, aí eu saí do plano A, o plano B e o plano C pro plano D. Eu chamo ele de plano U, que é o plano único. Só existe ele. Sim. Não existe plano B, não existe mais plano C, é o único plano. E aí entra o ingrediente 2 da persistência, que você insistir naquele mercado que você escolheu, custe o que custar. Senão você vai pular de galho em galho. Porque o que muita gente estranha é porque entra no dropshipping e vê algumas dificuldades. Tem que atender cliente e tal. Mas todo mercado vai ter essas dificuldades. Então, se você parar ali na dificuldade que você tem no dropshipping e for para o outro você vai parar naquela dificuldade e ir para o outro. Então, saiba isso desde o início. Tenha isso em mente, toma a sua decisão de qual que você vai começar e cria uma meta. Criei uma meta, Eu tenho uma meta igual eu no dropshipping. Enquanto eu não atingi minha meta no dropshipping, eu não fui procurar fazer outra coisa, que no caso foi ensinar as pessoas. Sim. Enquanto eu não tinha feito ali mais de 3 milhões, não comecei. A minha primeira turma de mentoria eu já tinha feito mais de 7 milhões de vendas, entendeu?
Então você tem que ter essa meta, senão você vai ficar pulando de galho em galho. Acho isso muito Sim. importante para as pessoas também, que entra na parte da persistência e constância, né? Top E demais. principalmente pra você focar, lapidar também. E, cara, surgiu até uma dúvida que pode ser a dúvida de você que tá em casa. Como que você hoje começaria? Porque, mano, você atingiu muito rápido esses seus primeiros 100 mil reais de faturamento. E você identificou, é um padrão? Funciona hoje em dia fazer as mesmas coisas que você fez? O que você faria hoje no Facebook ou em qualquer outra plataforma? Tipo, explicar pra galera bem detalhado. O que você faria, a receita pra pessoa que tá de Começar. casa pra começar? Show. Vamos lá, pessoal. Algumas coisinhas mudaram desde a época que eu comecei. Vou falar ela aqui ao longo dessa receita. Mas o primeiro passo ali que a pessoa precisa, antes de mais nada, é definir o mercado. Então, você vai começar no dropshipping, é o dropshipping, ponto. Define sua meta, é 100 mil, é 200, é 300, e você não vai parar enquanto você não atingir aquilo. Vai doer sua cabeça, vai doer seu corpo, você vai querer desistir várias vezes, porque o nosso corpo é assim, ele é treinado para ficar na zona de conforto. Então, você ficou, um dia que você teve que ficar mais, vai vir uma sensação, uma voz na sua cabeça falando para desistir. É assim tudo. É na academia, no relacionamento, na primeira dificuldade. Então, você precisa saber que vai acontecer isso e você vai manter firme. Definiu o que é o dropshipping ou um outro, definiu que você vai manter persistente, aí se for dropshipping você tem que partir para um nicho. Escolher um nicho que você vai trabalhar. Você pode deixar ele ali, eu gosto de fazer assim, eu vejo que isso funciona muito. Pô, eu vou começar uma loja aqui nichada para um grande público, que é o que eu gosto de fazer. Ainda dá certo, público feminino, que é um público que eu gosto, eu recomendo muito para os meus alunos, porque é muito óbvio que mulher compra mais que homem. Mulher vive na Shein, vive comprando roupa, vive comprando as coisas. Pô, é fato que mulher compra mais. Então, se você quer ser assertivo mais rápido, um mercado que eu recomendo é você procurar tá dentro ali do feminino. E você pode montar uma loja numa pegada não muito nichada, para, pô, eventualmente aparecer um produto que tá vendendo pra caramba, que seja um barbeador, você coloca na sua loja e vende. Então, eu sempre recomendo essa carreira ali, de você começar num grande nicho, talvez o feminino ou outra dor que você identificou, de dor forte, de demanda alta, e você deixar uma margem ali no seu layout, na sua loja, para você deixar ela com fundo mais branco e tal, pra você tá começando. Você não perder um produto ali que tá hypado, que tá em alta para você vender. Igual eu, tinha uma loja, que era uma loja quase com o nome de cinta. Mas eu deixava o fundo branco e tal, aparecia um produto para cabelo, de escurecimento capilar, e tinha homem mais comprando, eu conseguia vender aquele produto lá. Sim. Então, eu acho que para quem tá começando, não vale a pena se limitar a uma só coisa, mas é legal ela já começar focando no nicho específico, até mesmo na hora dela for procurar produto, ela já ir mais direcionada. Isso aí eu achei muito importante no meu começo, faz parte aí da dica que eu dou pra galera, é de você ter um grande nicho onde você vai focar seu olho, sua mineração, porque minerar produtos, que é procurar produtos, é como se fosse um treinamento também, você vai ficando melhor. Sim. E se você força o seu olho pra um tipo de produto, você vai ficando melhor naquele tipo, ao contrário de que você for olhar pra tudo e Pra você não tudo. fica tão bom. Uhum. Então, escolheu ali um grande nicho, deixou sua loja aberta para ser, eventualmente, aparecer um produto. Igual eu falei, minha loja era de cinta, aparecia um produto de cabelo, eu conseguia vender, porque minha loja não era tão fechada assim. E aí, você tem que escolher uma fonte de tráfego para você anunciar seus produtos. Desde que eu comecei, a que eu mais gosto, a que eu mais vejo o resultado mais rápido e escalável é o Facebook. Foi ali responsável por 90% dos meus resultados iniciais. E eu te recomendo fortemente que você se especialize, de preferência no Facebook, que eu vejo como a base de todas as outras. É mais intuitivo, mais fácil ele para aprender. E uma vez que você dominou o Facebook, vai ser mais fácil você entender as outras. E vejo que tem outras, como o Google Ads, que é um pouquinho mais difícil para iniciante. Eu trabalho muito com pessoas que estão começando do zero e elas sentem mais dificuldade no Google, porque ele tem mais ferramentas de ads. Então eu vejo o Facebook como uma ótima ferramenta para você selecionar, para você se especializar. Não adianta você querer meter 3 ferramentas de tráfego ali no início, porque você vai se embananar, principalmente se você é um iniciante. Se você já é uma pessoa avançada que já entende de tráfego, é outro assunto. Aí você já pode ir dominando outras ferramentas. Então, de início, seleciona uma fonte de tráfego, preferência aí, o Facebook, e não saia dela enquanto você não bater ali uma meta inicial de 50, 100 mil, que aí vai significar que você aprendeu ela de fato. Pegue um método, siga uma pessoa ali que mostra resultado dela e de alunos, isso é muito importante, para você não cometer o erro que eu comecei no início, os meses que eu vendi não tinha lucro, porque eu segui um método que não tinha sentido prático, entendeu? A pessoa vendia curso, ela não fazia mais dropshipping. Uhum. Então era uma coisa que estava desatualizada. Pô. Então tome cuidado com isso e aprenda com essa pessoa, se especialize e faça a sua primeira meta. Fez a primeira meta? Aí é uma coisa que mudou. Antes eu era aquela pessoa pé no chão, Facebook, sou o cara do Facebook e vou vender só Facebook. Hoje não. Hoje eu vejo que as outras ferramentas de tráfego, elas complementam muito bem a sua renda. Então, hoje a gente mexe com Google Ads, hoje a gente mexe com TikTok Ads, a gente testa QI direto,
Pinterest, a gente testou. Então, a partir do momento que você dominou uma ferramenta que ela tá rodando liso, você realmente dominou, pô, pega uma segunda para você implementar. Eu gosto da segunda ferramenta ser o Google, que eu vejo resultados lá consistentes, com um baixo orçamento, você consegue fazer um ROI bacana, um retorno ao investimento bacana. Então, domine essa segunda ferramenta. E a partir daí, do momento que você dominou essa segunda ferramenta, ir para a terceira, quarta e tal. E lá na primeira ferramenta que você começou no Facebook, um dos ingredientes dessa receita que eu acho extremamente importante é a tal da esteira de produtos. Porque muita gente, ela pega um produto, começa a vender bem, que vai acontecer com você, tenho fé e tenho certeza, tenho convicção por você, que você vai chegar num produto que você vai vender muito. E você vai ver pessoas ali do seu redor vendendo 1 milhão, vendendo 2, vendendo 3, e você vai estar vendendo 30, 40, talvez você tá no 1 milhão, mas se não for o caso. E você vai ficar, pô, como que eu escalo? Como que eu escalo esse produto? Como que eu vendo mais esse produto? O que tá acontecendo? Por que fulano vende mais e eu não? E muita gente acha que o problema tá nela e na técnica que ela tá usando. Mas não, o que acontece, pessoal, é que produtos, eles têm limite de escala. Não é todo produto que você vai vender 1, 2, 3. Então aí entra a importância da esteira de produtos. Então você precisa criar um processo de testes contínuos de produto. Mesmo se você tiver um produto vendendo 1 milhão, esteja ali com o seu processo criado. Quantos produtos que você vai testar por semana? É 2, é 3? Cumpra aquela meta ali, porque aos poucos vai entrando mais produtos nessa carteira, na sua loja. Você vai ter produtos ali que não dão certo, produtos que dão certo. Você vai ficando mais inteligente em achar produtos que dão certo. E aí você vai construindo essa bola de neve na sua esteira de produtos. Você vai virando um profissional em acertar produtos. E aí, eventualmente, você vai achar produtos que você escala 1 milhão, 2. Muitas vezes o problema não tá no produto. Ele bateu o limite, ele tá no teto. E aí você pode tentar escalar em outras fontes de tráfego, que vai complementar o seu ROAS provavelmente, mas tem isso em mente de estar sempre testando novos produtos. Eu acho isso extremamente importante. Sim. Uma dica na ferramenta Facebook que me fez dar uma decolada boa também, que eu quero deixar pra galera, é a tal da escala multicontas ali dentro do Facebook. Então, você tá rodando um produto, bateu a escala nele, não tá conseguindo vender mais. Multiplica aquele mesmo produto, aquelas mesmas campanhas, faça testes daquela mesma campanha, daquele mesmo produto, com aquele mesmo criativo em outros perfis, outras contas. Pô, isso é uma dica de ouro que me ajudou muito a escalar mais os produtos. Porque quando você abre em outra conta, eu tô falando de outro pixel também, você atinge outras pessoas. Outros Vendas dados novamente também. Sim. é atingir mais pessoas. Então, parece que é outro Facebook trabalhando. Então, isso abre o leque também. Mas não se limite se você não consegue escalar mais aquele produto. Independente do que está acontecendo, você está vendendo muito ou pouco produto, sua esteira deve estar rodando. Então, acho que esse é o caminho ali que a pessoa deve seguir. Montar uma loja no nicho, recapitulando, montar uma loja num nicho de alta demanda, com brecha para vender outros produtos eventualmente, focar em uma estratégia de tráfego, visando escalar e manter uma esteira de produtos ali constante, o que dá, você escala até a lua aquilo ali, mas mantém sempre testando, e a partir do momento que você domina uma ferramenta, ir estudando outras. Top. E replicar isso constantemente. Perfeito, mano. É praticamente a resolução na mão da galera que tá assistindo a gente em casa. Sim. E, cara, se você não anotou isso e não absorveu esse conteúdo, já volta o vídeo aí e vê de novo, porque, cara, tu explicou muito bem de fato, É mano. dica de ouro, vocês estão ligados. E, cara, assim, pra gente ir meio que encaminhando, eu gostaria de saber o que você vê dos seus mentorados, quais são os erros principais que a pessoa acaba tomando logo de início, assim, que a galera tem de erro, que você vê e muita gente acaba errando nisso. Show. O primeiro erro, pessoal, é um que é difícil da gente tirar da gente, que é a tal da ansiedade, né? A gente quer vender R$1.000 no primeiro dia. Então, tenha a convicção de que você vai chegar na sua meta e, ao invés de você estabelecer uma meta, minha meta é vender 100 mil. Ao invés de você ficar apegado naquela meta, eu preciso vender 100 mil, quanto que eu vendi hoje? Fique apegado aos processos que vão te levar àquela meta. O que vai te levar a alcançar aquela meta? É isso que eu tento estratificar para os meus alunos, detalhar para eles, para diminuir a ansiedade, eles saberem que eles estão seguindo o caminho certo. Porque às vezes o cara vende, eu tô vendendo 300, minha meta é 10, tá longe. Não, foca no que vai te trazer aquela meta que não tem erro. O que vai te trazer a meta? É esteira de produtos e teste de produtos. Então começa a focar em quantos produtos você vai testar na semana, qualidade da sua mineração, que o resultado vai vir. Então, a sua meta tem que ficar registrada lá, porque enquanto você não chegar nela, você não vai desviar para outro caminho. Mas o que você vai focar ao longo da sua semana, no seu dia a dia, é na sua meta de processos. Quantos produtos que eu vou testar? Qual a qualidade de mineração? Quantas horas por dia eu estou gastando de mineração? Pô, eu vejo um erro aí dos mentorados, que muitos mentorados, no desespero, separa ali 10 produtos, testa tudo de uma vez e fala, ó, não deu certo, 10 produtos. Pô,
O cara não gastou nem meia hora minerando. Uhum. Dedique, estabeleça processos com horários. 3 horas de mineração, 2 por dia, ao longo de 5 dias. A partir daí eu vou selecionar um produto. Inclusive, a gente dá muitas planilhas para ajudar a pessoa a decidir isso, para solucionar esse problema que eu vejo do desespero da galera. Ela acaba perdendo qualidade. Então, é foco em segundo plano na meta, mas em primeiro no processo que vai te levar à meta. Isso vai reduzir a sua ansiedade e, ironicamente, vai te tornar... Vai te permitir chegar naquela meta mais rápido do que simplesmente você ficar só pensando na meta. Então, pense no processo que vai te levar na meta. Cara, perfeito, mano. E, cara, com tanto de insight que você passou pra galera, e principalmente o tanto de conteúdo e a tua história também, o que você poderia dizer pro pessoal que tá de casa, pra gente ir encerrando, de força, de energia também? Porque tem muita gente que já veio mandar mensagem no direct, principalmente gente que acompanha nossos vídeos aqui do canal. As pessoas falam, é tanta informação que às vezes elas ficam perdidas. Tipo, tanta coisa na cabeça, ela é tanta mentoria, acompanha um, acompanha outro, e ela não consegue botar tudo na prática e não consegue ter resultado. Então, o que você diria pra pessoa que tá acompanhando a gente aqui de casa, pessoal que assistiu o vídeo, que tá determinado em começar, mas não sabe por onde? Show, excelente. Já tive nessa posição de ver que... E na época eu misturava mercado financeiro, gente ensinando a investir dinheiro. Então, eu sei como que é complicado você saber pra onde você vai seguir. Então, o primeiro passo é a pessoa identificar alguém com qual ela se conecte, com qual ela sinta confiança, alguém que mostre resultados, seja quem for, se agarre a 1, 2, no máximo 3 pessoas, não fica acompanhando várias pessoas, senão realmente ela... Claro, você pode assistir aquela pessoa falar uma coisa ou outra, mas em termos de método, escolha um para seguir. Vários métodos funcionam, mas coincidentemente não. Então, como que fala, eles em conjunto não. Você precisa combinado. E combinado não. Você precisa seguir um só por vez. Então, escolha um método para seguir. Tenha a convicção desde o início que vai dar certo. Eu sei como que é difícil acreditar, mas olha para os resultados que as pessoas estão tendo, os resultados das pessoas ao seu redor. Tenha essa convicção. Tenha o ingrediente 2 da persistência e siga firme em cima de uma metodologia que não tem como dar errado. A frase mais verdadeira possível é que o único jeito de dar errado é desistindo. Boa. Então, não desista, porque é possível, sim, você viver uma vida com mais conforto, mais segurança. É uma vida que a gente realmente merece, né? E se a gente tá aqui, pessoal, a gente tá vivendo, vale a pena a gente fazer um esforço pra viver melhor, né? Nada mais justo do que a gente ter o que a gente realmente merece, né? Boa. E acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer, tanto por nós, pelos nossos amigos e familiares que estão do lado da gente, né? Exato. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre motivação. Pô, olha pra quem você ama, faça por eles, né? É sempre assim o melhor... remédio ali pra falta de motivação. Boa. E, cara, queria até agradecer tua presença, mano. Foi muito bom ter você aqui. Legal. Infelizmente, o nosso tempo é um pouco mais curto que o normal, mas com certeza, se pudesse, eu tenho certeza que daria uma conversa de horas aqui. Foi um bate-papo muito bom, muito gostoso, uma coisa natural. E de verdade, a gente vê o brilho nos teus olhos, tipo, de ensinar, de principalmente falar sobre o assunto que você gosta mesmo. E, cara, queria até agradecer pela Cash Panda, por mim, pelo Léo. Claro. Pela tua presença aqui, de estar com a gente, cara. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui hoje, passando esses insights pra galera. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar falando sobre empreendedorismo, sobre dropshipping, é o que eu amo. E fico muito feliz de vocês estarem com esse projeto aí também, levando essa mensagem pras pessoas. Essa aí que deve ser nossa missão nesse mercado, né? Boa. Top demais, mano. E pra ajudar a galera que tá de casa, a gente vai colocar teu Instagram na descrição. Qual que é o teu Insta? Meu Insta é @GustavoHMTT. Beleza. Aqui na descrição o Instagram do Gustavo, pessoal, se você quiser se chamar ele lá, bater um papo com ele e principalmente conhecer todo o Instagram, o perfil, principalmente conhecer o cara fora do podcast que ele contou a história dele com a gente. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas antes, pra você que acompanhou pelo YouTube e pelo Spotify, se você está no Spotify, já salva a playlist. Se você está no YouTube, já se inscreve no canal. A gente tem o canal de cortes também, pra você que não consegue acompanhar o episódio inteiro. A gente sabe que tem muita gente que não tem esse tempo, então já vem aqui, clica em canais e vem em canal de cortes, os cortes do PandaCast. Já segue lá também pra você receber todos os cortes, seja shorts do YouTube, seja cortes curtos e principalmente, se você que acompanhou o vídeo até aqui, você já tá fora da média da galera que assiste todo o vídeo do canal
canal e a gente tem um presente pra você. Aqui na descrição tem uma coisa que é uma descrição que leva direto pra nossa comunidade do Facebook. Essa comunidade é uma das maiores de dropshipping que existem dentro do Facebook. E com certeza lá tem muita gente qualificada e principalmente você vai coletar muitos insights. Para você que não conhece a plataforma, o Instagram da Cartpanda aqui embaixo junto com o nosso site. E se você acompanhou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!